Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da alienação parental. Muitas pessoas acham que essa alienação ela é só relacionada ao pai e à mãe, como quando na verdade não. Ela se relaciona em todas as pessoas do convívio da criança. Mas antes de eu explicar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, ativa as notificações e deixa o seu comentário o que você está achando dos vídeos. Eu também vou deixar na descrição do vídeo, ali eu vou deixar o link sobre esse assunto que eu estou falando hoje no vídeo. Esse assunto está lá no nosso site, todo ele escrito bonitinho. Muitas das vezes, o que acontece? O pai e a mãe moram juntos e em um determinado momento se separam e aí a mãe fica falando mal do pai pro filho e vice-versa. Ou, às vezes, acontece muito de os pais nunca foram casados, a criança vive com a mãe e a mãe fica falando coisas negativas do pai. Ah, mas tu não sabe como é o pai do meu filho, o pai do meu filho é um baita de um FDP, o pai do meu filho é um... ele não pensa no meu filho, ele não procura o meu filho. Ok, ok, a parte não é isso. Eu sei que muitos pais são ausentes, muitos pais não dão amor, não dão carinho, não tem nada de presente na vida dos filhos. Eu sei disso. Só que quando eu digo quando nós responsáveis pelos filhos, chegamos para a criança, vamos supor que o pai do meu filho disse assim, domingo eu vou ir aí e vou ver ele. Aí eu chego pro meu filho e digo para ele, papai vai vir domingo aqui te ver. Ok. Chega no domingo, o pai não veio. O que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, teu pai teve algum problema e não deu para ele vir. Infelizmente vai ficar para outro dia. Ponto. Aí tem aquelas mães que dizem assim, porque teu pai, eu sabia que teu pai não ia vir, eu sabia que teu pai é esse, teu pai é aquilo, teu pai é aquele outro. E fica colocando um monte de coisas negativas sobre a criança. Então tu imagina só, nós adultos, nós não gostamos quando alguém promete algo para nós não gostamos quando alguém chega para nós e diz assim, tu viu? O fulano tá contigo só por interesse. O fulano está contigo só porque tu tem dinheiro. O fulano tá contigo só porque tu é gordinha. O fulano tá contigo só porque tu é magrinha. O fulano tá contigo só porque ele não tem aonde morar e tu tem uma casa. Por que tu vai colocar coisas negativas na cabeça do teu filho, sendo que tu não gosta de ouvir? Às vezes tu tá tão irada, tu tá tão brava, que tu fala coisas pro teu filho e depois lá na frente, depois quando tu te acalma, tu para e pensa, eu peguei pesado. Eu peguei pesado. E o teu filho não precisa ouvir isso. Às vezes acontece de o pai e a mãe moram juntos e ali fica tranquilo. O que acontece? A criança vai visitar os avós maternos, vamos supor. Aí os avós maternos começam. A gente te ama mais do que os avós paternos. Ou vice-versa. Existe muita alienação dentro do convívio familiar. Às vezes a tia pega e diz assim, eu te amo mais do que aquela tua outra tia. Aquela tua outra tia nem vem te visitar. A outra tia não te dá presente. A outra tia não te liga. A outra tia fica menosprezando aquele outro familiar. A alienação, ela não é só uma questão de pai, mãe, os avós. A alienação é uma questão das pessoas num convívio. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é: procurem não alienar os seus filhos, seja com relação ao pai, aos avós, a qualquer tio, a qualquer pessoa do convívio. Não aliena o teu filho, porque isso talvez hoje tu pode pensar assim que não tá fazendo diferença, isso não está causando nada na cabecinha deles. Mas lá na frente, a longo prazo, o teu filho vai guardar aquilo que tu falou e ele vai ficar pensando, poxa, meu pai não me amava, meu pai não queria me ver, meu avô gostava mais do outro neto, porque sempre tem, né? O avô tem o neto preferido, o pai tem o filho preferido, tem muitos pais que dizem que não, mas sim, existe. Eu tenho um só, mas eu tenho certeza que se eu tivesse 2 filhos, eu ia ter um aconchego a mais com um do que com o outro. E as crianças não precisam crescer com esse trauma de que o pai não era presente, ou às vezes o pai, ele é o provedor do lar e ele foca muito em trazer o dinheiro para casa e ele não dá a atenção
física, atenção emocional para a criança. E às vezes a criança se torna uma pessoa fria, emocionalmente falando, porque os pais deram de tudo material, mas o aconchego a gente acaba não dando, porque às vezes a gente acha que o material é muito mais importante do que o aconchego emocional. Eu quero indicar para vocês o filme Divertidamente. Aqui no YouTube ele tem com cortes, ele não tá completo. Mas eu gostaria de te indicar esse filme. E peço que tu assista ele 2 vezes. Tu vai assistir uma vez, assim, só por assistir, olhando normal, sem um olhar crítico. E depois, digamos, deixa passar uma semana ou passa um dia que seja, tu torna a olhar esse filme com um olhar crítico. Tu vai ver que no filme ele retrata o crescimento de uma menina. E lá dentro do filme mostra as sensações, né? A alegria, a tristeza, o nojinho, a raiva. Tudo isso tem ali. Ele mostra direitinho como é o nosso cérebro, o desenvolvimento, as recordações que a gente tem guardada, aquelas coisas que aconteceram na nossa infância e a gente esqueceu e não recorda de jeito nenhum. Tem pessoas que conseguem recordar da infância e outras pessoas não se lembram de nada. Eu tenho um primo que eu pergunto para ele algumas coisas da infância e ele diz: "Pá, prima, eu não me lembro". E ele não lembra mesmo. Eu já tenho recordações da minha infância que eu fico pensando, nossa, que infância gostosa que eu tive. Porque a gente passava o dia na rua. Anos 90, a gente passava o dia na rua brincando, jogando bola, jogando bolita. Então a gente teve uma infância diferente da infância que as crianças têm hoje. Então a minha dica para vocês hoje é: dá uma olhadinha nesse filme e dá uma olhadinha com um olhar bem crítico. Tu vai perceber que não só na criação do teu filho, mas na tua criação, isso pode ter te causado que hoje tu é uma pessoa narcisista ou não, tu foi criado por pessoas narcisistas. Tu vai perceber que muitas das tuas emoções foram cadeadas por algo que aconteceu lá no teu passado. Tu pode perceber através desse filme, porque eu achei ele bem lúdico, e tu pode perceber que tem muitas coisas que retrata ali, as emoções que retrata no filme, são coisas do nosso dia a dia. E apesar de ser um desenho, ele é bem gostoso assim de a gente conseguir perceber. E a minha dica é justamente isso. Foca em tudo o que tu fala pro teu filho. Começa a rever, começa a prestar atenção nas coisas que tu fala pro teu filho. Eu sei que muitas das vezes a gente tá com raiva, a gente tá com o dia abarrotado, a gente tá com a cabeça cheia de coisas e a gente acaba falando coisas sem pensar. Mas a dica é: cuida o que tu fala, principalmente com relação a qualquer parente que tenha proximidade com teu filho. Às vezes tem aquele parente que liga uma vez na vida, uma vez no ano, e aí tu vai dizer assim: ai filho, esse aqui é o tio que mora lá, sei lá, mora lá no outro estado. Tu vai explicar, mas procura não fazer com que o teu filho deixe de ter um amor genuíno pelas pessoas que estão à volta dele por causa de uma influência que tu tá causando, por causa de uma alienação. Talvez hoje tu seja uma pessoa que foi alienada, e se a tua mãe ou teu pai ou alguém próximo não tivesse te alienado, talvez tu tivesse uma relação muito mais gostosa com alguém que hoje tu não tenha. Eu vejo muitos relatos no Facebook, eu vou falar muito do Facebook aqui. Eu vejo muito relato de mães falando: ah, meu filho teve uma crise de ansiedade porque o pai disse que viria e não veio e o filho teve a crise de ansiedade. Só que essas mães acabam admitindo que falam mal do genitor, né? Vamos colocar assim, porque às vezes, né, não mora junto do pai. E essas mães falam mal. Então tu imagina só, tu vive com o teu filho e aí tu fica falando mal do pai dele, mesmo que o pai dele não seja presente. Ah, mas vem 2 vezes no ano, não interessa, é pai, é um vínculo que não existe, não tem como tu descartar aquilo, tá no sangue. Ah, mas não tem o sobrenome, ah, mas, sabe, não tem isso. É pai, ele pode não criar, mas ele é o pai, biologicamente falando, ele é o pai. O teu filho pode até ser criado e educado por um outro homem que tu namore, que tu venha casar, mas o pai dele não vai deixar de ser pai, biologicamente falando, só porque hoje tu mora com outra pessoa. E no momento que tu
vai viver com outra pessoa, tu não pode chegar pro teu filho e dizer assim, ó, esse que eu estou vivendo é melhor do que o teu pai. Essa que eu estou vivendo é melhor do que a tua mãe. Você não pode dizer isso. Você precisa deixar com que a criança perceba as coisas sozinha. Não que a criança vá ter pensamentos porque tu colocou na cabeça dela que o pai não presta, que a mãe não presta, a tua mãe é uma drogada, por isso que eu cuido de ti. Ah, o teu pai é um sem vergonha, é um mulherengo, por isso que eu cuido de ti. A gente não precisa falar essas coisas para as crianças. As crianças nem sabem o que é muitas das coisas que a gente fala. Nós precisamos, se tu não quer falar, vamos supor assim, ó, bah, mas eu só tenho coisa ruim para falar dele, então não fala. Simplesmente diz assim, ah, hoje teu pai não pôde vir. Quando a criança questionar, fala, dá uma resposta, que essa resposta não venha denegrir a imagem da outra pessoa que a criança está perguntando. Porque isso lá na frente, quando ele tiver na parte de adolescência, pode ter certeza, na pré-adolescência e adolescência, ele vai começar a te fazer questionamentos maiores e ele pode ainda te acusar porque tu falou mal do pai ou tu falou mal da mãe. E ainda pode ficar aquela coisa assim, ó, eu não quero o pai, eu não quero a mãe, e vai pro mundão, se enfia nas drogas, se enfia em um monte de coisas, porque lá atrás, lá na infância, tu colocou coisas que não deveria. Tu fez, tu denegriu a imagem de alguém que de repente ele tinha amor, e aí ele teve que botar o amor dele pelo pai ou pela mãe num cantinho porque tu denegriu aquela pessoa. Então não faça, não venha denegrir a imagem dos avós, dos tios, só porque tu não gosta, só porque tu teve algum problema no passado ou tu tem um problema com essa pessoa. Não faça o teu filho não gostar de alguém, não induza o teu filho a não gostar de alguém só porque tu não gosta, só porque tu não tem acessibilidade com essa pessoa. Eu gostaria muito que tu percebesse esse vídeo como um pedido de socorro para as crianças, sabe? Porque eu me recordo que na minha infância tinha gente que dizia assim para mim, vai lá e machuca ela. Eu tinha uma menina que morava na mesma rua que eu e as gurias falavam assim para mim, vai lá e machuca ela. Eu não sentia nada por aquela menina, mas eu simplesmente comecei a agredir aquela menina porque as pessoas mandavam eu agredir. E eu comecei a agredir uma guria sem motivo nenhum. Eu agredia aquela menina só porque as mais velhas diziam pra mim, vai lá e bate nela. E eu ia lá e batia. Por que eu fazia isso? Sendo que eu nunca tive problemas, muito pelo contrário. A guria era um amor, a guria sempre passava por mim, cumprimentava, muitas vezes a gente brincava. Só que do nada, a gente brincava de segunda a quinta, e quando chegava na sexta-feira, as gurias maiores diziam pra mim, agora tu vai lá e bate na fulana. E eu ia lá e batia na fulana. Imagina só, estavam me alienando contra uma menina que eu brincava de segunda a quinta, mas na sexta-feira eu tinha que bater nela. Então, o meu vídeo hoje ele é sobre isso. Procura não falar, procura não denegrir a imagem das outras pessoas, dos outros familiares. Por mais que tu não goste, por mais que tu não queira conviver com determinadas pessoas, faz disso algo que fique mais amigável, faz com que o teu filho não perceba que tu não gosta daquela pessoa, mas deixa o teu filho se aproximar daquela pessoa. Deixa aquela pessoa se aproximar do teu filho e transmitir o amor e carinho que eles têm um pelo outro. Não priva o teu filho de receber carinho e amor de alguém que tu não gosta, só porque tu não gosta. Não priva o teu filho de receber amor e carinho do pai ou da mãe só porque vocês estão brigados, só porque hoje vocês não vivem mais juntos ou porque vocês nunca viveram juntos. Não priva o teu filho de receber amor e de dar amor.